Bom, pessoal, vamos passar para uma planta de um sistema de SPK propriamente dito. Bom, se pegar o meu parâmetro para análise é a IT01. Então, se pegarmos a IT01, nós vamos lá nos itens de detalhe genérico e nós temos que verificar se tem os detalhes do sistema de SPK, aqueles sistemas que eu falei com vocês. Geralmente, esses sistemas estão na primeira folha. Podem estar em outra folha? Podem. Se eles estiverem no projeto, o que mais importa é eles estarem no projeto. Então, no caso do SPK propriamente dito, é o recalque dele que é diferente do sistema de hidrante. É a bomba dele que vai obrigatoriamente indicar uma bomba jockey. É o tipo do bico, os parâmetros do bico para que eu possa fazer a análise. Esse projeto eu peguei como exemplo. Eu não lembro de qual, se ele tem todos os parâmetros, mas nós vamos verificar. O que não tiver é alvo de notificação. Para quê? Para que se atenda ao item da IT01. O item é 2512 da IT01, a linha tal. Tranquilo? Bom, vamos na primeira página. Na primeira página, observando, eu tenho um detalhe de bomba. Só que é um detalhe genérico. Por que é um detalhe genérico? Ele não é do SPK, que ele não tem a jockey. Bom, se ele não tem a jockey aqui, eu procuro outro detalhe. Rapidamente eu localizei um outro detalhe. Então, esse aqui é do SPK? Provavelmente. Ó, isométrico da casa de bomba do SPK. Não tem a bomba jockey. O que eu tenho que verificar? Será que eu vou ter que notificar ele para esclarecer se vai ter? Não. Eu vou lá na planta, antes de eu notificar, eu vou verificar a casa de máquinas. A casa de máquinas me mostra lá o E11, o símbolo de sistema de SPK, uma bomba apenas. Bom, por que tem uma bomba apenas? Não sei, vou ter que notificar. Então, nesse caso, eu vou notificar se existe ou não a bomba jockey. E onde está a exigência da bomba jockey? Está na NBR 1897. Nesse caso, eu vou até 1897 e notifico. Bom, como eu disse, nesse caso, mais propriamente dito, é no anexo B da NBR 1897. Ou seja, para manter o sistema de chuveiro automático sob pressão hidráulica de supervisão em uma faixa pré-estabelecida, compensando pequenos eventuais vazamentos da canalização, e para evitar a operação indevida da bomba principal, deve ser instalada uma bomba de pressurização jockey, uma bomba jockey. Então, sim, deve ser notificado e deve ser projetado. Bom, dando continuidade à análise, bom, já que eu identifiquei um dos itens para notificar, vamos seguir adiante. O isométrico da bomba do sistema de SPK se encontra incorreto, então ele tem que acrescentar a bomba jockey. Mais algum detalhe na primeira planta com relação ao sistema de SPK? Não, posso verificar também a indicação do sistema de chuveiro conforme IT18, ou seja, eu não preciso notificá-lo que é para colocar conforme NBR 1897, porque a IT18 faz a direção para a NBR propriamente dita. Então, nesse caso, nós vamos continuar. Tem que haver indicação do sistema de SPK na placa M1, já estamos aqui, já verifiquei. Né? Mais alguma situação do SPK nesse local? Não. Como as plantas do SPK devem ser apresentadas separadas do sistema convencional, provavelmente a maioria dos detalhes do sistema SPK estão nas plantas, nos formatos, né, para o sistema SPK. Então eu tenho aqui o sistema de SPK propriamente dito, em formatos separados. Então logo eu já acho o detalhe do sistema de abraçadeiras aqui, né, o sistema de suporte. Ele define como é o sistema de suporte, então eu estou atendendo. A placa é 11, indicação de localização da válvula de controle do sistema de chuveiro automático. Ele já está me indicando aqui que existe, a placa é 11. Ele está me indicando que o sistema, o detalhe de teste, como é o detalhe de teste dreno dele. Então ele tem detalhe de teste dreno. Ele está me indicando a simbologia dos bicos. Na simbologia dos bicos, ele já está me falando que o bico é pendente e que ele também tem um bico upright, usou simbologias diferentes para isso. Está me falando que tanto o pendente como o upright são para 68 graus centígrados, já está me passando a temperatura. Está me mostrando o hidrante recalque, hidrante duplo de admissão dupla. O tipo dele é no solo. Né? Então quer dizer que está aqui, provavelmente ele vai estar no isométrico ou no diagrama vertical do sistema. Está mostrando a tampa do hidrante. Está fazendo menção que deve estar afastada a 50 centímetros da guia do passeio. Não há por que notificar isso.
Me mostra também um detalhe, um isométrico da VGA, da válvula de governo e alarme. Lembra que eu falei que era exigência? Bom, muito bem. E me mostra também, aqui, o sistema de dreno, sistema acoplado da bomba ao sistema de alarme do SPK. Então tem as notas, fala sobre os defletores, deverão ser instalados, já está me passando as distâncias, né, o ambiente sem forro, lá, 50 centímetros, está me passando as máximas e mínimas do defletor ao teto, está me passando, não precisa fazer isso graficamente em desenho, está me falando sobre a tubulação, vai ser fixa, tipo de tubulação, o alarme detector de fluxo, ele também está me falando sobre o alarme detecção de fluxo. Bom, com relação ao detalhe, ele só não me mostrou aqui um desenho do bico. O interessante que ele apresente a forma gráfica dos bicos que ele está projetando. Não me falou aqui também sobre quantidade de bicos e bicos reservas. Então, nesse caso, eu notifico de acordo com a tabela. Vocês lembram lá, né? Quando eu preciso saber a quantidade, verificar a quantidade de bicos, é uma exigência da IT01. Está no E25. Então, todas as situações eu solicito a ele através de notificação. E cito também o item da NBR e da IT01. Pronto. Vamos verificar se tem mais algum detalhe, mais alguma nota. Então, ele repete a nota sobre os chuveiros. Mais uma vez, ele não mostra uma apresentação gráfica dos chuveiros. E passa propriamente dita a projeção do sistema. Bom, eu tenho um diagrama vertical isométrico. Ele pode apresentar apenas o isométrico da área que ele usou para cálculo. Nesse caso, ele está me apresentando o diagrama vertical de todos os pavimentos. Mostrando o simples fato de indicar a seta para cima, está me mostrando que esses bicos aqui são uprights. Ele falou que tem bico pendente. Então, nós temos uprights no primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento, quarto pavimento. No quinto pavimento, nós já temos os pendentes. Então, confere com a informação que ele me passou. No próprio isométrico diagrama vertical, ele acabou de informar para mim que a bomba é de 5 cavalos, uma vazão de 1000 litros por minuto e a altura manométrica de 3 MCA. Então ele atendeu mais uma vez a IT01 no que tange aos parâmetros da bomba de incêndio. Ele me mostra uma reserva técnica de 30 metros cúbicos e me mostra a indicação do sistema de SPK, me mostra uma VG na válvula de governo, entendeu? E me mostra, olha lá, ó, derivação, me mostra ver nota 1. Então vamos ver o que é nota 1 que ele está falando. Por isso que lá, o alarme detector de fluxo de água deverá ser ligado ao sistema de alarme de incêndio geral da edificação e deve ser ativado pelo fluxo de água equivalente ao fluxo de um chuveiro automático menor orifício. Ou seja, houve a queda de pressão de um chuveiro, esse alarme de fluxo vai ser acionado. Beleza? O sistema aqui está mencionando apenas o sistema de hidrante, está me mostrando que a rise dele, ou seja, a tomada de descida dele, ele tem apenas uma tomada de descida, aquela situação 1 nossa. A área do pavimento dele, eu vou ter que verificar no quadro de áreas. Então eu vou ter que ir lá no quadro de áreas da edificação, vou procurar a área dele aqui. Então nós temos o quadro de áreas. A área de cada pavimento dele, ela é inferior a 4.800, porém a área dele é superior a 4.800. Nesse caso, nós vamos chegar à conclusão que o sistema dele tem que ter, pode não ter a VGA, porque tem uma coluna de abastecimento, uma rise principal, entretanto, deveria ter em cada pavimento um controle seccional, um controle, uma CS. Então, motivo de notificar. Ele não precisaria ter a VGA, mas tem. Entretanto, precisaria ter a CS. É aquele outro sistema que nós, o segundo sistema que nós analisamos. Então, que a área total da edificação é superior a 4.800 e a área do pavimento é inferior. Ok? Sendo assim, nós vamos notificar, de acordo com a IT 18, que ele deve ser projetada, né, as válvulas de controle em cada pavimento. Após a análise geral do isométrico do sistema, a exigência da VG, a exigência da CS, como o sistema não está totalmente interligado, não tá mostrando aqui a interligação com o sistema de hidrante, pode-se notificar que nesse tipo de isométrico vertical mostra a derivação do sistema de hidrante. Vocês lembram que eu falei que ele deve ser vinculado antes da VG, para que o sistema, em caso de manutenção, o sistema do SPK, o sistema de hidrante esteja
sendo acolhido sem o sistema de SPK. Eu vim no isométrico do sistema de hidrantes e não consegui verificar a ramificação da tubulação para o sistema de SPK. Ele está me mostrando a bomba do sistema de hidrantes, está me mostrando o bypass dele aqui, né, as válvulas de retenção que protegem a bomba, os registros de gaveta, mas não está me mostrando vai para o sistema de SPK ou vem do sistema de SPK. Então, logo eu vou ter que verificar, nesse caso, na planta. Vamos ver se em planta ele indica essa situação. Se ele indicar em planta, tá ok. Bom, ele me indicou aqui, ó, que a bomba está em local ligada, não está ligada ao sistema de SPK. Pelo que está escrito aqui, pelo que está indicado aqui, ele está mostrando que o sistema de hidrante, 63 milímetros aqui, ó, desce para o sistema de SPK, o sistema desce, esse aqui sobe para a reserva técnica, desce para o sistema de hidrantes, não está ligado na mesma tubulação. São sistemas independentes com bombas independentes. Ok? Então essa bomba do sistema de hidrante, essa bomba do sistema de SPK. Não há necessidade de notificação com relação à ramificação do sistema. Os sistemas não são híbridos, não são juntos, são sistemas separados neste caso. Na planta da reserva técnica, ou seja, da caixa d'água, eu tenho corrobora com a situação do sistema de hidrante e do sistema de SPK. Então lá, reserva técnica de SPK 30 metros cúbicos e reserva técnica de hidrantes 30 metros cúbicos. Bom, reserva técnica de SPK 30 metros cúbicos. Como que eu vou verificar a reserva só de SPK dele, a demanda dele? Na NBR 1897. Eu vou fazer a multiplicação do tipo de risco dele, nesse caso aqui é um risco ordinário, por 60. E vou verificar qual que é o volume de SPK dele. Há situações contraditórias desse projeto? Se esse projeto for edificação antiga, atender a legislação antiga, poderá haver alguma diferença. A reserva técnica de hidrante, 30 metros cúbicos. Então vamos confirmar isso. Então eu preciso saber a ocupação. Então, quanto à ocupação, eu vou no anexo F8, o antigo anexo K, e vamos só verificar. É um D1, é um escritório. O escritório é risco leve ou ordinário? Então, para mim verificar escritório, eu vou ter que ir na NBR 1897. Ou seja, na 1897, verificando, eu vi lá, ó, prédios de escritórios. Prédios de escritórios é risco leve. Então, logo que eu identifico a ocupação e que é risco leve, isso eu ainda não olhei, eu nem olhei o F17, porque eu não baixei ele aqui, que está no InfoCip, mas eu já poderia ter vislumbrado isso no anexo F17. Então ele é risco leve. Diante dessa informação, eu já sei que os bicos deles têm que ser de resposta rápida. Lembre disso? Entretanto, a casa de máquinas dele é risco ordinário. Lembra que se a bomba for elétrica, a casa de bombas é risco ordinário. Então ele tem mais de um risco. O que nós temos que fazer? No caso, verificar. Como ele não informou que os bicos dele são de resposta rápida ou resposta padrão, eu vou ter que notificar com relação à exigência de risco de bicos de resposta rápida para risco leve e que na casa de máquinas ele atenda bicos de resposta padrão ordinário. Bom, a minha intenção é verificar agora a demanda d'água. Como eu disse a vocês, eu recorro à NBR. Já classifiquei a ocupação, já sei que ele é risco leve, sei que na casa de máquinas ele tem que ter bico de resposta padrão, sei que na demais edificação ele vai ter que ter bico de resposta rápida, porque escritório é risco leve, é uma exigência. Né? Ele pode ter resposta padrão, mas desde que ele atenda algumas condicionantes. Não é o caso. E vou verificar se a reserva técnica de 30 metros cúbicos de hidrante e 30 metros cúbicos para SPK dele condiz com a exigência. Para verificar o hidrante, nós vamos à tabela 4 da IT17. Eu não vou voltar no sistema de hidrante, mas vou verificar de SPK. Para me verificar de SPK, eu vou na NBR 1897. Então, verificando a demanda de hidrante para risco leve, se o sistema fosse ligado um ao outro, verifica, se o sistema fosse ligado um ao outro, né, o sistema de risco leve, seria de 380 litros por minuto vezes 30 minutos, que daria
11.400, ou seja, 11,5 metros cúbicos, arredondando, se o sistema fosse unificado. Tudo bem? Lá ele tem 30 metros cúbicos. Então ele tem 30 metros cúbicos. Se fosse todo o sistema unificado, ele teria um total ali 60 metros cúbicos para os dois sistemas. Então ele atenderia talvez até cálculo por tabela. Se for isso na tabela 24, cálculo por hidráulico. No cálculo por tabela, eu tenho para risco leve 2.850 litros por minuto vezes 60. Então, multiplicando 2.850 por 60, nós vamos ter ali, ó, 17.100. Então, se por tabela, que é a situação mais desfavorável para o projetista, ele teria que ter 17 metros cúbicos, entendeu? 18 metros, 17.100, 17.500, arredondando, vamos fazer assim. Ela tem 30 metros cúbicos, eu não vou nem entrar na seara de notificá-lo ou perguntar, fazer qualquer argumentação com relação à demanda de água desse sistema. Ele está atendendo tanto para a IT-17 como também para a NBR 1897. Mais uma vez, eu vou notificá-lo projetar bico de SPK no barrilete, na casa de máquinas. Não há isenção para projeção de bicos na casa de máquinas, lembrando que aqui é risco ordinário. Lembrando, na planta do 15º pavimento, ele está me mostrando o diâmetro da tubulação e não cotou a distância de bicos. Ele me indica lá a distância entre bicos. Se ele me indica a distância entre bicos, eu posso usar a ferramenta, estando na escala, e verificar a distância entre bicos. Então, eu tenho a distância lá de 2,76 metros. 2,76 metros, verifiquei verticalmente, estou em Y. 2,76 metros. Se a distância entre bico tiver igual a mencionada por ele, se estiver dentro do intervalo citado nos parâmetros que ele está de acordo. Se não, eu vou notificar aquele item. Então nós vamos verificar. Se não tiver, eu notifico que ele apresente as distâncias máximas e mínimas entre bicos. Então nós temos que lembrar onde está aqui. No projeto, né? No sistema InfoCip, você não lembra, tá? Então, ó, tá 2,76. Ambientes com forro, defletores deverão estar afastados do forro a 2,5. Então aqui está falando do defletor ao teto. Ele está falando do defletor ao teto, distância entre bicos, ele não citou. Se ele não citou a distância entre bicos, eu não localizei aqui a distância entre bicos, eu vou solicitar a ele através de notificação que indica a distância entre bicos. Entre bicos, a distância máxima e mínima exigida em norma. Continuando a análise, eu verifico no pavimento a exigência de uma CS. No isométrico nós não temos, né? Nós não temos isométrico. Mas nós temos aqui no pavimento uma simbologia de uma válvula. Então, se não tiver essa válvula, está mostrando aqui a RISE, a descida de 100. Aqui está mostrando a geral de 500 e os ramais, né? E poderia ter subramais. E outros subramais. E aqui os bicos. Lembrando que esse S aqui, ele está falando para mim que ele é, ou na legenda dele, o S é que ele é pendente. O S preenchido que ele é upright. Vamos ver. Então, pendente, pendente. Naquela outra legenda ele tem upright. Vamos verificar a legenda. Se dá alguma incoerência na legenda. Olha lá. A incoerência com a legenda dessa página. Não. Porque nesse local aqui ele projetou dois tipos de S. Vou notificar ele com relação a isso aqui, porque me deixa na dúvida. Então eu tenho que notificar. A legenda até agora, o S é o pendente e sem o S dentro é o upright. Então, a simbologia que eu estou vendo ali é registro de paragem. Não tem essa definição? Não. Eu notifico ele para que indique que tipo de válvula seria essa. De repente é a CS dele, que não está indicada no isométrico ou em planta. Então eu notifico ele a esclarecer essa situação dessa válvula. Continuando a análise, lembro a vocês, igual o sistema de hidrante, eu faço a análise de cima para baixo, costume, você faz a análise de baixo para cima, é critério seus. Mas eu consigo fazer em relação ao reservatório e à VG, a indicação da VG. Nós temos aqui, ó, parte do pavimento cujo layout foi atualizado para ser aprovado. Isso é um PC que sofreu substituição. Então aqui ele substituiu alguns detalhes em relação ao bico. E nesse caso, ele cotou a distância entre os bicos
entendeu? A distância entre bico um ao outro. Aquela simbologia tem coerência, então quer dizer que aquela simbologia está identificando os bicos pendentes que foram alterados. Né? Já deu para me identificar, eu já não preciso notificá-lo. Agora, se você não tem conhecimento disso, notifica. Tem a distância de bico-parede, obstrução, e tem a distância de bico entre bicos. Então, não tenho que notificar nessa situação, não. Provavelmente é um projeto antigo que não exigia essas distâncias, não foi exigido, ele está mostrando agora na atualização os parâmetros da IT01. Tanto os diâmetros da tubulação, como também a cota entre bicos e ramais. Ok? Então, ou seja, toda a situação está aqui. Então, continuando descendo, nós vamos verificar, por enquanto, nós estamos verificando a situação das válvulas. Tem outra válvula aqui. Tudo indica que essa válvula seja uma CS, mas ele tem que deixar claro isso pra gente. E indicar ela no isométrico. Mesma situação no outro pavimento. Tem a válvula no mesmo local, geralmente está dentro do shaft de instalações. Né? Então, geralmente no final de linha você procura os bicos de testes. Se não tiver, você pede esclarecimento, pede a ele que indique onde estão as válvulas de testes. Geralmente elas ficam no final de linha, mas aqui eu não estou conseguindo localizar. Eu gosto muito de usar o AutoCAD, que eu dou o comando find e ele digita alguma coisa, ele é um comando de procura e ele me ajuda a procurar na planta propriamente dita. Mas qualquer dúvida, se não encontrou, notifique para que seja indicado. Então, mesma situação nós temos nesse pavimento. Mais uma vez eu estou procurando a válvula de testes. Só para vocês terem ideia, o que eu estou procurando, a válvula de teste, aqui é um outro projeto, tá? Um outro sistema de SPK. É um sistema mais antigo, todo pendente. Esse sistema, se não me engano, ele não tem bomba, tá? É um projeto antigo. Então, mas ele tem válvula de teste em cada pavimento. Então aqui, ó, nós temos o sistema de SPK descendo, aqui a CS deles, o registro dele. E no final de linha nós vamos ter a válvula de teste, está no vazio, tá vendo? A válvula de dreno. Então todo pavimento ele vai ter uma válvula de teste. Naquele outro projeto deverá ser notificado para esclarecer a situação. Então todo final de linha tem uma válvula de teste. Geralmente ela vai ficar dentro de um shaft num vazio, que não tem problema, válvula de teste, dreno, tá vendo? Que não tem problema de abrir e danificar por causa da água. Geralmente fica no banheiro, num shaft, num vazio. E todos os locais. Esse é um outro tipo de sistema, um sistema mais antigo. Eu abri ele aqui só para mostrar para vocês a válvula de teste. Voltando ao nosso projeto principal, eu já estou aqui na planta do subsolo, na garagem. Aqui tem algumas particularidades. Ele projetou tudo, eu vou perguntar se ele projetou tudo sistema leve, para risco leve. Já tem o problema na casa de máquinas. No estacionamento também há uma particularidade. Estacionamento, segundo a NBR 1897, segundo a 1897, estacionamento é risco ordinário 1. Então, eu tenho que verificar se ele projetou risco leve em local de risco ordinário 1. Então, eu estou aqui no subsolo, é uma garagem, é estacionamento. Neste caso, é risco ordinário. Então, ele vai ter que me especificar justamente essa projeção. Lembrando, nessa edificação, ela vai ter dois riscos. Risco leve, escritórios, e risco ordinário 1 no estacionamento e na casa de máquinas. Bom, foi uma análise muito rápida, muito superficial, mas dá ideia para vocês de como é feita a análise do sistema de SPK. Não há por que ficar usando ferramenta de medição em todos. Estão todos com indicação da distância entre bicos, a distância entre obstáculos. E para que eu possa fazer essa análise, verificar, os itens já estão citados, estão na NBR, ele deve informar para mim esses parâmetros. Por isso a exigência da IP01. A partir do momento que ele informa esses parâmetros, eu consigo analisar através da ferramenta. Caso haja algum diâmetro diferente daquilo que prevê a norma, ou alguma distância entre bicos diferente, nesse caso aqui nós temos a distância entre uma viga, nesse caso aqui é viga, esses pontilhados aqui são vigas, então essa distância entre bicos e a projeção da viga, ou seja, bicos e projeção da viga, indicam indica a regra, né, propriamente dita, de obstruções.
Isso vocês vão verificar lá no item do 7.10.1 ao 7.10.4.4, que vai falar sobre as obstruções de acordo com o tipo de bico. Então, bico CMDA, bico ESFR, vai dizer. Então, essa distância aqui tem que ser cotada toda vez que tenha uma obstrução. Podem reparar que nos demais pavimentos não tem a indicação de projeção de vigas. Nesse caso aqui tem, que pavimento é esse? É o pavimento, o primeiro pavimento, ele está indicando, porque há obstrução e ele tem que projetar a obstrução de acordo com a distância dos bicos em relação à obstrução de vigas e outros anteparos. Todas essas obstruções estão indicadas na NBR 1897, do item 7.10.1 até o item 7.10.4, propriamente dito. Nesse pavimento foi verificado uma área de zeladoria sem a projeção de bico de SPK. Então, vai ser verificado, deve ser verificado na norma, se esses espaços de zeladoria é um espaço oculto. Ele tem um banheiro, uma pequena área de zeladoria. Se essa área estiver enquadrada nas áreas de isenção, espaços encobertos da norma, não há necessidade de notificar. Se não houver essa definição para espaços encobertos, deverá ser notificada a projeção de um bico de SPK nesse espaço de zeladoria, nesse caso aqui no primeiro pavimento. No pavimento de garagem não há outro espaço. Casa de máquina de pressurização da escada. Isso aqui é uma escada PFP, a escada pressurizada, a prova de fumaça pressurizada. Não há exigência do bico aqui. Está naquela situação de espaço encoberto, escada enclausurada. Existe a isenção. Nesse local já é previsto, por norma específica, detecção de incêndio, portas estanque, porta corta-fogo. Não é o caso do bico de SPK nesse caso. Está enquadrado no sistema de isenção. Os demais locais, o gerador. Não está projetado bico de SPK no gerador. Principalmente se esse gerador for utilizado como gerador de iluminação de emergência. Se não houver o enquadramento dele no critério de isenção, deverá ser notificado a projeção de um bico de SPK na área do gerador. Então nós temos mais um segundo local para ser notificado. Os demais locais, espaços encobertos, todos estão preenchidos pelo sistema de SPK. Vamos verificar se há mais algum local. O hall está protegido. No segundo pavimento, eu tenho a área de resíduo sólido. Não há isenção também para essa área de resíduo sólido. Então, a área de resíduo sólido deve ser notificada e deve ser protegida pelo sistema de chuveiro automático. Mais um item a ser notificado no nosso projeto. Não há isenção para essa área. Principalmente que aqui vai ter material combustível, né? Material combustível. No terceiro pavimento, nós não temos outro espaço encoberto. Em todos os pavimentos que tem a projeção de vigas, ou seja, a obstrução, o RT demonstrou, indicou em planta e está indicando a distância entre bico e a obstrução para aplicação do item 7.10.1 a 7.10.4, de acordo com o risco. LPI, para quem não sabe, muitas pessoas me perguntam, é laje plana impermeabilizada. Não tem nada a ver com nossa análise, tá ok? Então aqui nós temos a área privativa existente no quarto pavimento. Bom, a área privativa está isenta de SPK? Aí tem que ser verificado. Qual a utilização dessa área privativa? Não há, propriamente dito, esse projeto, salvo engano, eu não sei se ele era residencial ou mudou a ocupação. Mesmo que não tenha sido mudada a ocupação e tudo, não há isenção. Ar-condicionado, não há isenção. A área de ar-condicionado, sistema de ar, está previsto em espaços encobertos para isenção. Tem que ser verificado na NBR. Então isso aqui vai ter que ser verificado. Se isso aqui for área coberta, né, laje para ar-condicionado, se essa área for coberta, e essa área for coberta, essa área privativa, ele não está falando para mim se ela é coberta ou descoberta. Né? Não está falando. Provavelmente ela é descoberta. Se ela for coberta, deverá ser prevista SPK. Se não for coberta, como guarda-corpo, não há necessidade do SPK nela se ela for totalmente descoberta. É só fazer uma pergunta. Como tem um terraço aqui, que é no pavimento logo superior, 15º,
no 10º. Esse pavimento aqui é até o 14º. Então, logo, esse pavimento está acima desse. Se eu verificar a projeção, a laje está aqui, né? Por isso que ele apresentou um embaixo do outro. Então, por definição, eu estou vendo que essa área, esta área e esta área é descoberta. O interessante seria ele passar em linhas pontilhadas a projeção inferior do pavimento do 14º. Ficaria mais claro, mas não há necessidade de notificar, porque eu estou vendo que meus referenciais, a escada, a ponta da escada está aqui, a ponta da outra escada está aqui. A ponta da laje impermeabilizada está aqui, a outra ponta está aqui. Logo, essas áreas são acrescidas aqui, são áreas descobertas. Mas ele está notificando, pede ele para indicar todas as áreas descobertas da edificação. Bom, essa foi a análise do sistema de SPK, dos mais simples que eu consegui pegar aqui para apresentar para vocês. Falei os itens que devem ser notificados. Uma análise geral do sistema levaria um tempo mais minucioso e eu precisaria também dos parâmetros exigidos, distâncias, tipo de bico, né? O tipo da ampola, correlação, só para verificar na norma se está atendendo, né? O SPK, aproveitando aqui, o detalhe do recalque com válvula de retenção, tem que ter a válvula de retenção. Ele não indica o recalque no isométrico, também não há necessidade, porque o isométrico ou o diagrama vertical deveria apresentar apenas o local que foi realizado o cálculo. Nas plantas também, ele não indica claramente qual é a área mais desfavorável para cálculo que ele utilizou, deverá ser notificada também. A indicação da área de cálculo está prevista na item 01, no item 2512, salvo engano, na linha C ou B, alguma das duas. E, no mais, a apresentação dos detalhes genéricos, que nós falamos que é a exigência do sistema, isométrico da bomba, que não consta a bomba jockey, é a exigência, também será notificado. A exigência de projeção de bicos nos espaços encobertos, a exigência da projeção de bico em área de risco elétrico, que não há isenção, e a apresentação do sistema propriamente dito. De acordo com as aulas que vocês receberam aí, estão indicadas, de acordo com a NBR 10897, essa é a análise propriamente dita do sistema de SPK. Como eu disse, uma análise rápida, não é minuciosa. Aproveitando o tempo, eu vou verificar um outro projeto aqui que está mais completo, mais atendendo a norma, só para vocês terem visualização. Bom, pessoal, esse aqui é um sistema, não vou aprofundar muito nele não, mas é um sistema que mostra, ou seja, um sistema de SPK através de uma coluna, e ele cita VGSK, válvula controladora. A única notificação foi para ele especificar se isso aqui ele estava considerando como VGA ou se era a CS dele. Mas ele colocou uma em cada pavimento. A área é superior a 4.800 metros quadrados. Ele tem uma coluna. Então ele tem que obrigatoriamente ter uma CS por pavimento. Ó. Todo pavimento dele tem uma CS, que segue para subgeral. Vem da RISE, pega geral, leva até a CS, da CS em diante a subgeral, que leva para o ramal e os subramais. Então nós temos uma para o pavimento, o hidrante de recalque com retenção, nós temos a reserva d'água, vem da casa de bombas, nós temos o controle de fluxo, a CF, e uma válvula de retenção. Tranquilo? Então esse é o sistema mais completo, não careceu muita notificação não. Se pegarmos aqui a projeção, nós temos aqui ó, o local da VG, está citando como VG, mas pode ser o controle de secção, ou seja, a CS dele está dentro do shaft de incêndio. Shaft é o local onde está passando toda a tubulação aqui. Dreno, nesse caso, no final de linha, o dreno dele deve estar junto com o sistema aqui, ó, no mesmo local. Então, esse é um outro projeto de SPK. Aí, ó, dreno. Então, o dreno está dentro do shaft também. Nós temos dreno.
Nós temos as tubulações de SPK, né? De 100, até trocou aqui SKP. E as válvulas, inclusive a VG, um conjunto de válvulas. Esse é um outro projeto, só para ter ideia. Esse é um exemplo de isométrico que indica a área de cálculo, a área mais desfavorável, isométrico do pavimento tipo, ó, terceiro ou 13º. Então foram utilizados essa área de cálculo, é a área mais desfavorável para a utilização do cálculo, foi feita através de cálculo hidráulico. Ele mostra a VG do pavimento. Eu teria que ter uma VG por coluna, não por pavimento, apenas controle setorial por pavimento. Tem a bomba, né? E a reserva técnica. Então, esse é um outro tipo de sistema muito fácil de ser encontrado. Aqui, mais uma vez, tem a VG no pavimento. Todos os pavimentos, demais pavimentos indicados. Aqui nós temos outra VG no pavimento. Aqui, no caso da notificação, foi simplesmente para esclarecer se a VG está sendo atendida por causa de uma coluna da RISE, a coluna principal, e se são apenas válvulas controladoras setoriais. Essa é o que ele indica de VG. Possivelmente ele equivocou, mas foi notificado. Então nós temos bico pendente, a mesma situação. Vamos verificar os detalhes dele, se ele apresentou os detalhes. Apresentou o detalhe das VGs, dos drenos. Aqui ele já apresenta o detalhe do bico, a forma gráfica do bico. Ó. Detalhe genérico de derivação. Aqui está mostrando a derivação de rosca do bico. Então ele foi notificado também a apresentar os parâmetros do bico, uma forma gráfica do bico, mostrou detalhe de ancoragem, detalhe da ancoragem da tubulação, o recalque, mas também não mostrou o desenho do bico, nem os parâmetros do bico. Então, sem esses parâmetros, não há como fazer a análise do sistema propriamente dito, a análise geral. Ó. Então, ele fala, válvula de governo da rede Sprinkler. Então, ele está definindo para mim que aquilo ali é uma VG. Então, ele não tem que ter uma VG por andar. Né? Não precisa, nem deveria. Mas ele projetou, a gente verifica se está errado ou não. Como vocês viram lá, ele não precisa, não quer dizer que ele está errado. O certo seria um controle setorial por pavimento. Muito atento a essa situação, que quando não há exigência da VG, ou do controle, a diferença de um controle setorial para uma VG é muito grande, de um valor. Então, essa foi a análise. Boa sorte no curso, muito obrigado.